RCP Notícias. Ao último sinal eram 13 horas, 1 da tarde. Vamos para o Jornal da Tarde. Conhecemos os títulos com a jornalista Milo Rodrigues. Agricultores da Boa Vista enfrentam dificuldades para escoar a produção. É uma nova dificuldade quase um ano depois de serem afetados pelas cheias. Águas de São Nicolau esclarece que não define tarifas de abastecimento de água. É uma resposta às queixas dos agricultores e das pessoas apresentadas na semana passada. O ONG Lantuna reage à decisão do tribunal que mantém a concessão da praia de São Francisco. Instituto Marítimo e Portuário desmente ordem para retirada de botes das praias de Quebra-Canela e Gamboa. Especialistas defendem mais investimento na formação de professores para melhorar o ensino da matemática em Cabo Verde. Mais de 1 milhão de pessoas afetadas pelas chuvas no Bangladesh. China e Rússia avançam para a patrulha conjunta militar no Pacífico. Dos títulos vamos para o desenvolvimento no Jornal da Tarde. Boa tarde, seja então bem-vindo a este jornal. Quase um ano depois das cheias que destruíram os poços e plantações na Boa Vista, os agricultores da Zona Norte enfrentam uma nova crise. Apesar da recuperação dos campos, a falta de mercado e os problemas no transporte estão a impedir o escoamento dos produtos. Uma reportagem de Areta Barros. Agricultores da Zona Norte enfrentam a nova época de chuvas com grande apreensão. De acordo com a Associação dos Agricultores, os prejuízos do ano passado continuam por recuperar. Manuel dos Santos diz que a maioria dos poços continuam entupidos. No tempo via Câmara e mesmo via Governo, pois ajudava a nós que a situação, mas não consegui até ainda. Alguns agricultores que chuva de que se fonte campita, até grinha assim, ninguém pode dar uma ajuda. O agricultor Andredino Andrade é um dos afetados que ainda aguarda a desobstrução da sua fonte de água. Sim, de que se corre atrás da máquina, mas tinha dificuldade de assim na máquina. Para limpar o poço que tem sido já. Quase um ano após terem visto as suas infraestruturas devastadas, poços entupidos, plantações danificadas e a perda de grande parte do material de rega, os agricultores enfrentam agora um novo obstáculo. Escoamento de produtos, desde bem aquela história de sigela, tudo enquanto fica parado. Mas eu tive como mais de uma vez que eu me traguei um bate bicho. Ele sim também até ali, e vai pouco, mas às vezes no final vou ter que a maioria bate animal. Sabe que vocês maior dificuldade? É outro lugar para pô-lo ou mesmo que é para tralho dele? Os dois. Não estou pondo os dois, porque a gente tinha uma desta reclamando muito que se carga por riba que é isso. Ao que na hora de fazer uma vaca que ele faz carga. E um problema bem geral, mesmo de que tem levado carga para embarcar fora, a hora que chega esta flama, já que tem espaço, não tem lugar de cor, cheio de carga para levar, torna a trazer. Pimpão na sombra, eu tenho gastado 15 dias ou mais, agora tudo estraga. A moda do brinho tinha levado uns 4, 5 sacos, quando torna para mim, está por isto, nenhum que serve. Estraga tudo. Melancia, berinjela, não tem prejuízo nessa situação ali. Este bloqueio logístico traduz-se em perdas financeiras pesadas, com uma quantidade significativa de produtos agrícolas a estragar-se. Agricultores da Boa Vista enfrentam novas dificuldades menos de um ano depois de serem afetados pelas cheias. A empresa Águas de São Nicolau não tem competências para definir as tarifas de abastecimento de água. É a afirmação do presidente da empresa em reação às denúncias e reclamações sobre os alegados valores elevados cobrados pela água na ilha. A reportagem é do Rony Brito.
As tarifas não são da responsabilidade da empresa Águas de São Nicolau, mas sim pela agência reguladora multissectorial da economia e não pela Águas de São Nicolau, afirma o presidente do Conselho de Administração de Águas naquela região. Tarifa, quem estava a fixar lá no Serviço Autônomo de Água era a Câmara Municipal de fazer proposta para a Assembleia Municipal, a Assembleia estava a aprovar a tarifa e a Câmara já que fixa a tarifa. Quem fixa a tarifa é a ARME. Nós não podemos poder fazer nada, nós estamos aqui achando que a tarifa é fixa. Carlos Silva explicou que a maioria das reclamações resulta da diferença entre a antiga tarifa de cerca de 110 escudos por metro cúbico no primeiro escalão. Em média, no tudo Cabo Verde, o metro cúbico tem que estar 200, 250 até 300. Às vezes tem pessoas que até pagam mais. As pessoas querem água. Nunca está aqui a chamar a tarifa. Vamos saber porquê. A água tem que pagar água. Agora, só que a pessoa está habituada na 110. Agora vai para 140, mas aquele 30 escudos, a pessoa chamou em fim do mundo. Horrível. Ele podia ter sido subido de forma paulatina. É nós ali de Águas de São Nicolau, na passada, ou a empresa que está a fazer a atualização. Se a Câmara está a fazer, por exemplo, 5 escudos, tudo on, ou 10 escudos, pessoas que estão a sentir. Mas se eu vejo, é que está a acontecer. Então agora, ele subir 30 escudos, a pessoa tem esse problema. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas de São Nicolau afirmou ainda que muitos aumentos nas faturas são provocados por fugas internas nas residências. Porque o autocolismo está por até pinga, torneira, até pinga. Mas pessoas que têm consciência disso. Não te trabalho contadores volumétricos. Qualquer pinguinho de água, ele te conta. Mas pessoas que têm consciência. Às vezes pessoas que têm vazamento de água nessas casas, sabem dizer, mas que eu gastei aquela água. Nós, basta com o contador ter direito a alguma coisa acontecer naquele caso. Pessoas às vezes sabem ter que questionar. É um problema, tudo Cabo Verde. O presidente do Conselho de Administração da empresa Águas de São Nicolau apelou ao consumo consciente da água, defendendo a adoção de medidas simples para evitar desperdícios. As pessoas têm muito cuidado com a água. Não tem o município, não estava a dizer pessoas poupar água, dizer, olha, poupar água. Importante é pagar água. E pessoas muito bem posicionadas dentro da nossa sociedade, importante é pagar água. Mas que é isso? Não tem um país seco. Não tem furos. Quando não está cheio de tudo, não te observa a terra, não tem nenhuma água a sair de nenhum lugar. A água tem na subsolo. Um furo pode variar. Não tem que contar com tudo isso. Portanto, o que é que não te pedi? Carlos Silva terminou lembrando que Cabo Verde dispõe de recursos hídricos limitados e considerou que a poupança da água é uma responsabilidade de todos. Reportagem do jornalista Rony Brito. Ainda em São Nicolau, a visita da Ministra da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas a São Nicolau gerou críticas por parte do MPD. Em conferência de imprensa, a deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da ilha criticou a composição da comitiva governamental e contestou algumas das mensagens deixadas. Maria do Carmo Delgado. A conferência de imprensa ficou marcada pelas críticas à organização da visita. Ineide Moraes diz que foi abordada por vários cidadãos que estranharam a ausência dos eleitos do MPD na comitiva ministerial. A parlamentar considera que uma visita realizada com recursos do Estado deve respeitar o princípio da imparcialidade e representar todas as instituições. A população da ilha questionou-me sobremaneira a minha ausência enquanto deputada da nação eleita pelo Círculo Eleitoral de São Nicolau e dos demais eleitos locais do MPD na comitiva da senhora Ministra, a quando da sua visita à nossa ilha, onde constataram a presença de eleitos locais, da deputada nacional e de antigos dirigentes locais do PAICV. Esta pergunta é dirigida à senhora Ministra da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pesca para responder às pessoas de São Nicolau que tão bem sabem que a visita foi feita com honorários públicos, porquanto não poderia transformar-se numa visita partidária. Além da composição da comitiva, a deputada procurou esclarecer o que considera serem imprecisões relacionadas com alguns investimentos anunciados durante a visita da governante. Segundo Ineide Moraes, a unidade de gelo em construção na localidade da Preguiça já estava em execução antes da atual visita governamental. Aproveito para esclarecer à população de São Nicolau que a unidade de gelo em construção na localidade de Preguiça é obra deixada em execução pelo governo do MPD e na localidade de Carriçal, que será implementada, aliás, na localidade de Carriçal, enquadra-se no apoio da cooperação japonesa.
A deputada nacional do MPD por São Nicolau a criticar a organização da visita da ministra da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas à ilha. 13h10, a ONG Lantuna reage com tristeza à decisão do tribunal que indeferiu o pedido de anulação da concessão da praia de São Francisco. A diretora executiva da ONG promete recorrer da decisão, ao mesmo passo que exige do Instituto Marítimo e Portuário, IMP, e da Direção Nacional do Ambiente, também da própria Câmara Municipal da Praia, uma atuação mais firme a favor da proteção da praia, uma das poucas na Ilha de Santiago, ainda com vasta extensão de areia. Joana Lopes. A direção executiva da ONG ambiental Lantuna entende que os técnicos do setor e a sociedade civil foram desrespeitados, já que estamos num país vulnerável às alterações climáticas, e reage com tristeza a decisão judicial ao indeferir o pedido de anulação da concessão da praia de São Francisco. É uma decisão que obviamente nos deixa triste, a nós como organização da sociedade civil, assim como toda a sociedade cabo-verdiana. Infelizmente, o juiz indeferiu o pedido por entender que está fora do prazo, já que o ato de concessão foi de 2024, numa altura em que basicamente não nos tínhamos apercebido desse facto, mas a nossa luta obviamente continua porque trata-se de uma construção ilegal. A legislação nacional não permite a construção de estruturas fixas no domínio público, portanto deveria ser estruturas amovíveis. A Ana Veiga promete que a Lantuna não vai baixar os braços e que a luta está longe de terminar, e aponta o dedo ao IMP. Obviamente vamos recorrer, vamos procurar meios, porque nós acreditamos que nem tudo está perdido. Não podemos desistir perante os obstáculos e nem contentarmos com o silêncio das autoridades, porque não se percebe a inércia. Também não se percebe que o Instituto Marítimo e Portuário publicamente afirma que a obra está embargada desde o passado mês de fevereiro. No entanto, não tomou nenhuma iniciativa, não fez nenhum pedido junto do tribunal, não há nenhum processo relativamente a isso. Nem a Direção Nacional do Ambiente, nem a Câmara Municipal da Praia se mexeram. Ninguém fez nada. Não se percebe, mais uma vez, como é que uma instituição pública afirma que uma obra está embargada, no entanto, não fez nada para o seu embargo judicial. E não se percebe, Praia São Francisco, a uma distância tão próxima da capital, há uma construtora que constrói quando quer, coloca botão quando quer e ninguém faz nada. Se realmente a obra está embargada, como afirma o Instituto Marítimo e Portuário, porque não fiscaliza, porque não atua quando deve atuar. Pelo que exige uma atuação firme das entidades competentes para travar uma obra que considera incompatível com a legislação aplicável ao domínio público marítimo. Nós, como sociedade civil, temos de exigir uma atuação firme das entidades públicas, nomeadamente o Instituto Marítimo e Portuário, também o próprio Ministério do Mar, a Direção Nacional de Ambiente, Ministério do Ambiente e agora também da Ação Climática, e também a própria Câmara Municipal da Praia. Apesar da gestão no domínio público, ou seja, naquela faixa dos 80 metros, é da responsabilidade do Governo, entendemos também que a Câmara Municipal também deverá ter uma voz. Lamento o silêncio e a inação das entidades públicas que, na sua ótica, permitiram que uma obra avançasse num espaço que pertence a todos os cabo-verdianos. O Instituto Marítimo Portuário desmentiu hoje as informações sobre uma alegada ordem para a retirada dos botes nas praias de Quebra-Canela e da Gamboa. Numa nota de esclarecimento, a Autoridade Marítima Nacional garantiu que não emitiu em momento algum qualquer instrução ou determinação neste sentido. O Instituto assegura ainda que não tem conhecimento de nenhum documento formal emitido por outra entidade pública que ordene o afastamento das embarcações daquelas praias da capital. Perante o cenário de desinformação, o Instituto apela à calma e reforça a importância de se confirmarem todos os factos antes de reações. A instituição reafirma ainda a sua total disponibilidade para colaborar com as autoridades na salvaguarda da segurança marítima e na boa gestão do espaço costeiro. O Ministro da Justiça garante que até final deste ano o Governo terá identificadas suficientes
formas de cumprir com todo o quadro do PCFR de todos os serviços de justiça. É a resposta de Clóvis Silva à reivindicação das classes. Os oficiais de justiça estão descontentes com o facto de, apesar de aprovado em 2025, o seu PCFR continuar ainda por implementar. Cândido Fortes. A classe diz não ter motivos para comemorar os 50 anos de existência que completa hoje, enfatiza a presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Justiça, devido ao descontentamento quanto à não implementação do PCFR, que deixa por efetivar a correção dos níveis remuneratórios e regularização de promoções. Maria da Cruz denuncia também o facto de, apesar de constituir um dos grandes pilares da justiça, a classe ser atualmente a única do setor fora do quadro especial da administração da justiça. Hoje é um dia que deveria ser de comemoração para o oficial de justiça, mas é que está a ser feito como é do oficial de justiça ainda insatisfeito, porque nosso PCFR foi aprovado em dezembro, mas ainda nunca tem lista de transição. Sem lista de transição, nunca está por ser implementado nada. Nenhum daqueles direitos ainda quer ser efetivado. Como que vamos tratar uma parte como administração da justiça, outra parte como administração pública? E quando vocês ouvem que um magistrado decidiram 10 processos, é o oficial de justiça que está a preparar esses 10 processos. Ainda mais, o cumprimento das decisões. De que vale uma decisão sem um cumprimento? É o oficial de justiça que é o espinho dorsal da justiça. A classe queixa-se também de falta de efetivos e de rebaixamento de alguns salários que eram superiores antes da adoção do PCFR. O Ministro da Justiça não se compromete com datas específicas. Clóvis Silva garante, no entanto, que até a final de 2026 o Governo terá identificado as gorduras a serem cortadas para se resolverem os problemas dos quadros de pessoal, incluindo o PCFR dos Serviços da Justiça. Quem tem a obrigação de resolver esses problemas precisa arranjar efetiva solução. E a solução deste governo começou cedo, ou seja, nós precisamos realocar recursos, onde os recursos precisam estar efetivamente. E aqui está a ser feito um trabalho de identificação de tudo aquilo que constitui um peso excedente do Estado para nós resolvermos o problema dos quadros, do pessoal, daqueles que efetivamente trabalham no dia-a-dia, precisam ser motivados. Eu confesso que cada vez que nós sentamos e conversamos com as pessoas, identificamos mais um lugar onde nós podemos perfeitamente cortar outros gastos. Portanto, o que eu lhe garanto é que até o final do ano nós teremos muitos recursos disponíveis e a certeza também que eu lhe dou é que esses recursos serão primordialmente colocados onde estão as pessoas para cumprirmos com todo o quadro do PCFR que tem que ser implementado em todos os serviços da justiça. Os dados disponíveis indicam a existência de cerca de 423 oficiais de justiça em efetividade de funções nos Conselhos Superiores da Magistratura Judicial e do Ministério Público e no Tribunal Constitucional e em apoio direto a cerca de 131 magistrados. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deu início hoje na cidade da Praia a segunda fase do projeto Espiral, com uma oficina presencial sobre a inovação judicial, uma iniciativa que o Ministro da Tutela, Clóvis Silva, considera vai contribuir para a busca coletiva de soluções que resolvam os problemas do setor, com destaque para a morosidade da justiça. Cândido Fortes. O projeto Espiral está integrado nos preparativos da terceira Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa como uma iniciativa estratégica de formação e articulação em rede para o fortalecimento da inovação nos sistemas judiciais dos países lusófonos. O uso da inteligência artificial e criação de laboratórios de inovação nos tribunais são algumas das componentes da oficina presencial que é ministrada por especialistas do Conselho Nacional de Justiça do Brasil. O propósito essencial passa pelo desenvolvimento colaborativo de soluções potenciadoras de uma justiça mais eficiente e centrada no cidadão. Um objetivo que realça o Ministro da Justiça, Clóvis Silva, vem ao encontro do interesse do Governo em buscar soluções disruptivas para os crónicos problemas do setor. Buscarmos soluções fugindo do paradigma que tem sido tradicional e que tem continuado a perpetrar alguns problemas que continuam a desafiar a gestão de quem efetivamente gera as secretarias e as magistraturas por parte dos Conselhos Superiores e a gestão política que é realizada, portanto, pelo Governo. E encontrarmos soluções para eles deixarem de ser problemas e nós identificarmos soluções, principalmente no âmbito de cooperação, que é, no fundo, o que o projeto Espiral aqui apresentado fará,
de sentarmos com todos e não deixarmos ninguém de lado, principalmente todos aqueles que, conhecendo o sistema, têm interesse de ser ouvidos, têm propostas de soluções a miúdo nas secretarias, até os oficiais de diligência têm excelentes propostas a apresentar. E onde é que podemos fazer a efetiva mistura de todas essas propostas para criarmos políticas dirigidas para os cidadãos, mantendo os cidadãos no centro de todas as políticas. A oficina reúne durante 3 dias representantes das principais instituições do setor da justiça em Cabo Verde, com o propósito de promover um diagnóstico nacional sobre inovação judicial e o desenvolvimento colaborativo de soluções visando uma justiça mais eficiente. O presidente do Conselho da Magistratura Judicial, Bernardino Delgado, aponta exemplos de como inovar para combater os pontos fracos do sistema judicial, sobretudo na redução da morosidade da justiça. Vamos aqui, de certeza, ver quais são as inovações que podemos ter em matéria de soluções para o combate à morosidade processual, mas também nós estamos a trabalhar no fortalecimento, no reforço do corpo de efetivo de inspeção. Nós já reforçamos com um inspetor superior, neste momento estamos já a trabalhar com 2 inspetores e vamos continuar com este processo de reforço. Acreditamos que vamos aqui ver no quadro desta oficina de inovação, ver como é que funciona a inspeção, por exemplo, no Brasil, em Portugal. Acho que esta é uma oportunidade também para se pensar na melhor forma de tirar o melhor proveito da inteligência artificial. Tem que ser com todos os cuidados, nós não podemos pensar em substituir o juiz pela inteligência artificial, mas potenciar o uso da inteligência artificial por modo a ser, de facto, um parceiro de combate à morosidade processual, e já está a ser, a partir do momento que já estamos a tramitar uma boa parte dos processos criminais dentro do sistema eletrónico. Depois do Diagnóstico Nacional de Inovação Judicial, o projeto Espiral prossegue com uma terceira fase, que será a partilha dos diagnósticos e das soluções inovadoras através de uma plataforma online, e de uma quarta fase que será de reflexão e encontros trimestrais de mentoria conduzidos por laboratórios de inovação. O governo quer mudar a forma de combater a criminalidade em Cabo Verde. A aposta passa por atuar sobre as causas da delinquência, sobretudo entre os jovens, através de uma estratégia que combina medidas sociais e reforço da segurança. Jornalista Carlos Santos. A prevenção da criminalidade será uma das prioridades do novo governo para a área da segurança pública. O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna durante uma visita aos serviços centrais da Polícia Nacional. Segundo Carlos Sena, o objetivo é atuar antes de o crime acontecer, com medidas em várias frentes, entre elas o reforço do policiamento de proximidade. O nosso plano assenta em 3 pilares essenciais: a prevenção, a recuperação e a repressão, como é óbvio, mas essencialmente a prevenção. A prevenção vai ser o grande desafio deste governo e vamos investir muito. E o procedimento primário são dos itens desse programa de prevenção. Esse governo assumiu um compromisso. Nós já assumimos um compromisso importante, que é a educação. Em ter todas as crianças dos 6 aos 15 anos a estudarem todos de manhã. O governo já se comprometeu em construir uma rede de ATLs nos centros urbanos mais complicados, por forma que as crianças tenham onde ficar até os pais chegarem do trabalho. Portanto, ajustando mais com o projeto de Escola Segura, que vai ser alargar, repensar e redimensionar. Todos esses aspectos juntos acho que vai ter resultado. A estratégia integra as prioridades definidas pelo programa do Governo para a segurança interna, nomeadamente a reforma do sistema de segurança, a valorização dos recursos humanos, a modernização tecnológica da Polícia Nacional e o reforço do combate ao crime organizado, ao tráfico de droga e à criminalidade violenta. Depois de visitar vários serviços da Polícia Nacional durante esta manhã, Carlos Sena faz um balanço positivo dos primeiros contactos, mas reconhece que há ainda melhorias a introduzir. Os serviços estão bem, o pessoal está motivado, há um engajamento muito grande do pessoal da Polícia Nacional. Há melhorias de fazer, como é óbvio, há edifícios, há unidades que não estão tão bem instaladas como os outros, mas é uma questão de trabalhar e vamos continuar a fazê-lo. Nós ouvíamos hoje da manhã na Rádio Nacional o vice-presidente do Sindicato de Polícia a dizer que há uma sobrecarga de horário de trabalho. Não temos essa percepção, como é óbvio, mas estamos aqui com o Sr. Diretor Nacional, é algo que vamos
verificar, vamos averiguar. A polícia tem sempre uma questão de falta de meios, seja humanos, seja materiais. O espírito de sacrifício também faz parte da nossa missão, que é servir. Mas lá onde for possível, com certeza que a Polícia Nacional será reforçada com meios necessários para evitar esse tipo de situações também, caso de facto ocorra. A visita do Ministro da Administração Interna, Carlos Sena, prossegue esta tarde com deslocações ao comando das unidades especiais e aos restantes serviços centrais da Polícia Nacional. Cabo Verde tenta fazer mais para melhorar o ensino e a aprendizagem da matemática, defende Telma Silva no dia em que arranca a 6ª edição do Campus da Matemática na Universidade de Cabo Verde. A docente vai mais longe e explica essa melhoria só será alcançada com a formação contínua dos professores e a elaboração do manual do professor, que ajuda o professor nas suas práticas. E é preciso termos nas escolas laboratório de matemática, para ali os estudantes terem materiais didáticos para aprenderem, os professores para ensinarem. E uma coisa que é fundamental é temos que alargar as horas do ensino, a duração das aulas. 1 hora não é suficiente para trabalhar a matemática de forma interativa, porque quando o professor começa a preparar os estudantes para uma aula interativa, a aula já acabou. Então, uma aula de matemática eficiente tem que ser no mínimo de 1h30. O Ministério da Educação tem noção das dificuldades que os alunos experimentam na disciplina de matemática, por isso, esclarece Telma Silva, foram implementados desde o ano passado programas centrados na geometria e direcionados aos professores do ensino secundário. Porque percebemos que a geometria tem sido deixado, o ensino da geometria tem sido deixado de lado durante anos após anos, e os estudantes que entram na universidade não têm conhecimento da área de geometria. Então paramos tudo para ir recuperar esse conteúdo que é muito, muito importante no ensino da matemática. Docente universitária sugere novos métodos para a melhoria do ensino da matemática no dia em que arranca a 6ª edição do Campus da Matemática na UniCV, um evento pensado para motivar os estudantes para o ensino da disciplina e prepará-los para a entrada no ensino superior. Em Santiago Norte, a ADVIC promoveu no interior uma marcha da Bengala Branca. A intenção é mostrar que a deficiência não é uma barreira à inclusão e autonomia. Ângela Monteiro. A pequena comunidade de Mantaba, no município de Santa Catarina, acolheu um conjunto de atividades culturais recreativas com dinâmicas divertidas sobre autoestima e empatia, levada a cabo pela Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, a ADVIC, direcionada aos membros da Ilha de Santiago. No evento participou Laura Rocha, que avançou-nos pretende apresentar ao grupo a Marcha da Bengala Branca. No que organizam marcha, de Bengala Branca, principalmente para o interior da Ilha de Santiago, para ali no interior da Ilha de Santiago, principalmente na Somara, tem show que está guardado na cá. Laura nasceu com a baixa visão que permanece até os dias de hoje, mas tem demonstrado que com o apoio estruturado da família é possível participar plenamente na sociedade, pois já é licenciada em Direito pela Unisantiago e, apesar da deficiência visual, enxerga com proeficiência a diversidade familiar e a igualdade que o mundo quer esconder. Mesmo que dentro dessas casas que tem, mas não acredita que tem um cego na todo canto de Cabo Verde. E se nós nos expandimos, nós que está mais aberto, não pode levar que os outros também coragem para poder sair também. Para modo nós tudo não tem como brilhar. Para ficar na casa, aprende a fazer tudo coisa, porque nós é igual que os outros. Só que não tem alguns constrangimentos, mas aquele que não se culpa. Sociedade que ainda está preparado para aceitar. E nós que para preparar a sociedade para poder aceitar. Se nós não cabra caminho, nada é feito de nós. A ADVIC promoveu várias ações de sensibilização em Mantaba, na Casa Dote, como forma de reforçar os laços entre os membros da Ilha Maior, combater o isolamento e manter as raízes. Nós estamos num convívio, então além de chamar a integração, é plena integração, para onde está naquelas 3 fases, física, psicológica e social. Pode não ter tudo isso que está ali praticamente está na escola, outro na universidade, outro no liceu, outro no básico. E não está interioriza a informação e não tem capacidade de exteriorizar aquela informação ali a outras pessoas. E depois tem uma junção de pessoas de sua localidade de Cabo Verde.
Não sei, claramente não tem colegas que sabem braille, que sabem ler braille, que conhecem braille mesmo. Tem colegas também que nem verificam que sabem onde que fica. Então, portanto, não tem preparo para deixar que a pessoa com deficiência, tanto ali na Santiago, para ser na rua, tem para conviver. Práticas inclusivas que garantam a proteção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Notícias internacionais: fortes chuvas fizeram 51 mortos no Bangladesh. As chuvas provocaram inundações e deslizamento de terra nos últimos dias. A maioria das vítimas era refugiada nas regiões onde está instalado o maior campo de refugiados do mundo. São refugiados Rohingya. Mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pelas cheias. Milhares de casas ficaram destruídas e muitas famílias foram retiradas das zonas de risco. As autoridades abriram novos centros de acolhimento e adiaram exames escolares. Mantêm também alertas para novas inundações, sobretudo nas regiões norte e nordeste do país. Segundo os serviços de previsão, a situação poderá começar a melhorar no sudoeste, mas a época das monções continua e o risco permanece elevado. China e Rússia concluíram exercícios navais e avançam para patrulha conjunta no Pacífico. Os exercícios incluíram operações de defesa aérea, combate marítimo, resgate submarino e treino antimíssil. Segundo as autoridades chinesas, as manobras serviram para reforçar a cooperação militar entre os países e melhorar a capacidade de atuação conjunta. Após o fim dos exercícios, parte das forças navais chinesas e russas seguiram por uma missão de patrulha no Oceano Pacífico. A paz no Médio Oriente está cada vez mais incerta. O tráfego marítimo no Golfo Pérsico voltou a diminuir e aumentaram os receios de uma nova crise no mercado do petróleo. O cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão entrou em colapso antes de terminar o período de 60 dias previsto no memorando de entendimento. A situação voltou a colocar o Estreito de Hormuz no centro das preocupações internacionais. O acordo entre Washington e Teherão previa a suspensão das hostilidades e a reabertura da rota marítima. Também em Gaza, o avanço do cessar-fogo entre Israel e o Hamas está cada vez mais difícil de concretizar. A entrega dos corpos dos reféns israelitas é um dos pontos de discórdia e o mais complicado de ultrapassar. Os especialistas alertam que o agravamento dos conflitos pode provocar novos aumentos nos preços do petróleo, do gás natural e dos fertilizantes. O atualizar das notícias do país e do mundo com a jornalista Milu Rodrigues. Agora vamos recuperar os títulos. Agricultores da Boa Vista enfrentam dificuldades para escoar a produção. É uma nova dificuldade quase um ano depois de serem afetados pelas cheias. Águas de São Nicolau esclarece que não define tarifas de abastecimento de água. É uma resposta às queixas dos consumidores apresentadas na semana passada. A ONG Lanturna reage à decisão do tribunal que manteve a concessão da praia de São Francisco. Instituto Marítimo Portuário desmente ordem para a retirada dos botes das praias de Quebra-Canela e Gamboa. Especialistas defendem mais investimento na formação de professores para melhorar o ensino da matemática em Cabo Verde. Mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pelas cheias no Bangladesh. Ora, está os títulos no Jornal da Tarde, edição da jornalista Milu Rodrigues. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.